Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, a Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. O irresistível amor de Deus em Cristo Jesus. Está certa essa expressão, o irresistível amor de Deus? Ou o amor de Deus é resistível? É isso que nós vamos meditar agora, nesses minutinhos, né? Pedindo antes, se você desejar se inscrever no canal, o canal finalmente passou de 2.000 inscritos. Se você quiser se inscrever, se você quiser dar um like, porque olhando aqui nos históricos aqui, né? A gente vê que 98% dos vídeos assistidos aqui são pessoas que não são inscritas. Eu não sei se para você custa alguma coisa, mas isso aí dá uma força para a gente, né? Mas se você não desejar, vamos ser amigos de qualquer jeito. Então vamos lá. O amor de Cristo, o amor de Deus é irresistível. Existem muitas condições, né? E muitas pregações da pessoa dizendo que o amor de Deus é irresistível. Essa expressão, amor de Deus irresistível, ela é muito usada no calvinismo, né? Porque o calvinismo diz que Deus, né, não ama a todos. O sacrifício de Cristo não foi para todos, somente para os escolhidos, né? E isso está relacionado ao que eles chamam de graça irresistível através do Espírito Santo, quando Deus quer realmente salvar aquele que Ele escolheu salvar. Porque da mesma forma, Ele não quer salvar aquele que Ele não escolheu salvar. E como posso pensar eu assim que Deus é amor? Se Ele cria todos nós, sem que nós tivéssemos pedido para ser criados, mas Ele cria a todos nós, e Ele escolhe um para salvar, para a maravilhosa eternidade com Ele, e outros, que são a maioria, para não salvar, para o mais terrível castigo que existe para alguém, que é o inferno e posteriormente o lago de fogo. E nós vamos falar do amor de Deus dessa forma? Claro que não é assim. O sacrifício de Cristo é por todos. O amor de Cristo revelado, o amor de Deus revelado em Cristo, da qual diz que Deus amou o mundo de tal maneira, então Deus amou o mundo de tal maneira, não é algumas pessoas, mas o mundo. Então, o amor de Deus é para todos, o sacrifício de Deus é para todos, a graça em Cristo Jesus é para todos. Mas então como é que pode ser resistível? Porque a escolha quem faz somos nós que fazemos a escolha. Somos nós que fazemos. Marcos capítulo 16, lá no finalzinho, a nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. Então a escolha é daquele que quer crer. É do que crê. O que não crê, ele está resistindo. Jesus deixa bem claro que para quem quiser segui-lo, o verbo querer, poxa, é um verbo, todo mundo sabe, se eu dar o nome, que ele diz, agora esqueci o nome, eu já vou lembrar já. É a palavra que eles falam que não é por nós, que nós não temos a escolha, né? Nós não temos a condição de escolher, nós não podemos fazer essa escolha, mas é Cristo que escolhe por nós, é Deus que escolhe por nós. Então, quando você é salvo, não é você que escolhe a Deus, mas Deus que te escolheu. Sim, Deus escolheu a todos para a salvação. Mas para que alguém seja salvo, tem que escolher também a Deus. Porque o tempo todo é assim. É condicional. Né? Condicional. Então, é uma condição. Então, o verbo
Quem quiser vir após mim, que querer é condição, é condicional. E Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Olha as condições. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. 4 condições. Então, quando a pessoa ela não quer seguir a Cristo, ela não quer tomar a sua cruz, ela não quer negar a si própria, ela não quer seguir a Cristo, ela está resistindo o amor de Deus. Mas isso aí é uma forma de interpretação. Não? Paulo, quando estava sendo perseguido, ele fala lá o nome da pessoa, não me lembro, é até naquele texto que ele diz, do espinho da carne, e ele fala a respeito de uma pessoa, ele cita até o nome e diz, esse camarada, ele tem nos resistido, ou seja, resistido à palavra de Deus, ele tem resistido à palavra de Deus firmemente e tem castigado a Paulo por causa dessas coisas. Então, a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Ou seja, é você que não deve endurecer o seu coração. Porque se você endurece o seu coração, você está resistindo o amor de Deus. Então, o amor de Deus, ele é resistível. E a maioria absoluta das pessoas resistem ao amor de Deus. E a maioria dos crentes, dos cristãos, estou falando, não vou nem falar de católico, por causa da idolatria e tantas outras coisas, não quero entrar nesse assunto. Mas a maioria dos que confessam a Cristo como seu Salvador e segue, eu não digo segue a Cristo, mas segue o nome, porque está aí na igreja por causa do nome de Cristo, a maioria também está resistindo ao amor de Deus, porque ela procura um Jesus que tem as suas causas implicadas em milagres e bênçãos, mas ela não acredita nem mesmo que Cristo é divino. E fica difícil acreditar que Jesus é Filho de Deus. E coisas desse tipo. Então, pessoas dentro da igreja estão resistindo ao amor de Deus. Pastores dentro da igreja estão resistindo à voz do Espírito Santo. Estão resistindo a orientações do Espírito Santo porque acham em si que eles têm sabedoria e autoridade para regimentar a igreja da forma segundo o seu coração. São pessoas que estão resistindo a Deus o tempo todo. Por isso que Jesus fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso é para a igreja. Chamados e poucos escolhidos. Porque esses escolhidos não serão salvos, porque eles, de uma forma ou de outra, têm resistido a Jesus Cristo, têm resistido ao amor de Deus por causa das concupiscências dos seus olhos e da dureza dos seus corações de aceitar a obra de Deus como ela deve ser feita. Então, o amor de Deus, ele é resistido muito, porque a maioria absoluta das pessoas no mundo resistiram ao amor de Deus, estão resistindo e ainda vão resistir, mesmo vendo os poderes de Deus, milagres, sinais e maravilhas que vão acontecer no futuro próximo, mas mesmo assim irão resistir a Deus e vão blasfemar de Deus por causa do que está acontecendo ser contrário às suas próprias vontades. E o resistir a Deus, ele não tem sido assim, na maioria das vezes, de uma forma assim educada, né? Que a pessoa fala, poxa, tudo bem, você está falando aí desse Jesus, desse Deus, poxa, mas eu não quero, tá bom? Não, a pessoa se veja com ódio, não quero saber disso, sai da minha frente, em muitos países aí muçulmanos, a pessoa vai para lá, se você for também, se você quiser ser um missionário para lá, você tem que saber que a possibilidade de você morrer lá por causa do Evangelho é muito grande, porque eles resistem ao Evangelho e matam aqueles
que levam a palavra. O próprio Jesus falou na oração que ele faz do Monte das Oliveiras, em direção ao templo de Jerusalém, que apedreja e mata os que são enviados. Os que são enviados são para quê? São para levar o amor de Deus. E a própria Jerusalém, o povo escolhido de Deus, resistiam à palavra de Deus e matavam os profetas que iam anunciar a palavra de Deus. E Jesus, vindo até ele, diz: quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas e tu não me quiseste. Ou seja, o tempo todo o Israel, os judeus, estão resistindo a Deus e resistem o amor de Deus em Cristo Jesus até hoje, porque não aceita Jesus como Messias. E mesmo se você pegar os judeus messiânicos, a maioria deles não tem Jesus como um ser divino. Não tem. Existem duas vertentes, né, dos messiânicos, eles não gostam de falar isso, mas é uma verdade. Mas muitos messiânicos eram judeus, né, falando espiritualmente, religiosamente judeus, e que eles ouvem falar de Jesus e eles analisam através das profecias e eles chegam à conclusão que Jesus existe e eles passam a seguir a Jesus, mas sem deixar os costumes do judaísmo. E outros são os que são cristãos, né? Cristãos e evangélicos, eu vou dizer por causa de quê? Que, por exemplo, ele começa a estudar a Bíblia e ele começa a estudar o Antigo Testamento, ver como Deus agia, e ele passa a pensar: poxa, Jesus era judeu, e Jesus, como judeu, ele seguiu toda a lei, porque ele foi o único que cumpriu toda a lei. Então eu tenho que ser como Jesus, eu tenho que seguir a lei. Então ele vai passar a crer em Jesus, e por esse pensamento ele vai começar a praticar o judaísmo, ou vai misturar as duas coisas, porque os judeus messiânicos têm um pé, né, no judaísmo e o outro no cristianismo. Os judeus lá, o povo de Israel, chamam ele de cristão, mas eles não gostam de ser chamado de cristão, não gostam. E também, como muitas pessoas aqui, eles não têm Jesus como um ser divino, mas um profeta. Então, dessa forma, também estão resistindo o amor de Deus, porque o amor de Deus foi revelado em Cristo. E quem resiste a Cristo, resiste ao amor de Deus. Quem não aceita a Cristo, não aceita o amor de Deus. Quem quer um pouquinho do amor de Deus em Cristo, rejeita o amor de Deus. Porque Cristo é para ser aceitado como um todo, porque Ele nos quer como um todo. Então, existe ali um absoluto. É Cristo ou nada. Porque Cristo, por nós, Ele não pensou em querer apenas uma parte. Ele quer tudo, porque somos templos e templos de morada do Espírito Santo. Então, o irresistível amor de Deus, que está nas canções e nas pregações, né, que andam por esse mundo afora, acredito eu, nada mais é do que uma fake news. Isso não é verdade. O amor de Deus é resistido, foi resistido e será resistido todo o tempo da história da humanidade. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.